A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? Então, como estamos vendo aí nas notícias, houve um apagão lá na Europa. E isso não é novidade, nós já vimos ou ouvido falar sobre isso, sobre a falta de energia, sobre o consumo elevado de energia no mundo, isso é algo mundial, né? E então agora esse apagão na Europa, onde causa normal, né, mas causa muito pânico. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento. Nós sabemos que quando vem uma notícia assim, em algo de grande proporção, até que conforme chega essa informação para as pessoas, não que o caso, o fato seja pequeno, não é. Mas tem pessoas que elas ficam a ponto de se desanimarem da vida, né? Tem pessoas que elas se desanimam tanto que elas entram em depressão, elas começam a se preocupar o que vai ser daqui para frente, o que vai ser no mundo, como vai ser a economia, o quanto isso vai nos afetar. Isso eu tô falando para pessoas que moram em outros países, né? As pessoas que estão lá, que estão vivendo o apagão, com certeza elas estão mais preocupadas em resolver seus problemas mais imediatistas, né? Que é ali fazer o celular durar um pouco mais, a bateria, não gastar sem necessidade, né? E o alimento, quem não pôde comprar, porque pelas segundas notícias, alguns mercados já estão esvaziando seus estoques, quem pode está indo comprar e estocar, enfim. Mas o que de fato eu quero trazer para nós aqui, principalmente para quem é um povo cristão, né? Sempre quando acontece alguma coisa assim, que não é um fato isolado, muitas coisas já aconteceram no mundo, muitas coisas aconteceram durante a pandemia, foi terrível. Mas o fato é, quando algo realmente acontece ali, algo grandioso, preocupante demais, que é algo assim que afeta, né? Todos, acaba afetando todo mundo. A primeira coisa, como eu disse no início, é o pânico, né? Causa um pânico, um medo, causa insegurança, ansiedade. E a primeira coisa é a nossa mente. A nossa mente fica preocupada, atribulada, ansiosa. Mas nós que somos cristãos precisamos nos alertar com esse tipo de coisa, sabe? Quando essas coisas acontecem, a primeira coisa que um cristão deve fazer é dobrar os seus joelhos e falar com aquele que pode todas as coisas. Porque muitas vezes no país onde nós estamos, na posição que nós estamos, nós não temos o que fazer. Se as autoridades de lá não estão conseguindo fazer alguma coisa, não vai ser nós se desesperando que vamos ajudar essas pessoas ou que vamos conseguir intervir nisso. Então o cristão, ele precisa dobrar o seu joelho e orar por essas pessoas, pela mente dessas pessoas, porque com certeza isso mexe demais. É muita insegurança, é muito temor. Imagina um apagão, gente, né? Hospitais, maquinários que precisam ou às vezes não tem um gerador, é combustível que falta, sabe? Realmente assim, é uma tragédia que pode acontecer além do apagão, sabe? A gente sabe que é preocupante, mas nós precisamos nos unir em oração por essas pessoas, porque nós sabemos que as pessoas que têm mais condição financeiras ali, elas dão o seu jeito, a gente sabe que elas conseguem um escape, né? Pessoas de autoridade, pessoas de alto padrão, eu tô falando. E essas outras pessoas que não estão nesses níveis, que não têm conhecidos, né? Que
não tem fontes, elas acabam ficando com uma mentalidade muito fragilizada e elas estão sofrendo. Então, antes da gente falar aquilo que não sabemos, antes de deduzirmos aquilo que não sabemos, porque sim, a gente sabe que tem muita coisa que está arquitetado no mundo, a gente sabe que tem muita coisa que já foi anos preparado. Eu não tô falando que esse apagão seja isso, mas a gente sabe aquilo que está no mundo, tudo aquilo que está sendo preparado para a vinda do anticristo, a gente sabe disso. Então não tem por que um cristão se desesperar. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. É a hora de nós mostrarmos, sabe, em quem a gente confia. Em quem nós temos confiado? Aonde está a nossa esperança? Sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece tem a permissão do Senhor. E aonde está a nossa fé? A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É difícil, dificílimo num momento desse, no momento de uma catástrofe, num momento, sabe, que envolvem vidas. É muito difícil você permanecer naquela fé. Porém, a nossa confiança tem que estar em Deus. Se você é cristão, vamos orar pela Europa, vamos orar por essas pessoas que estão, sabe, com a mente atribulada, com medo de tudo que possa acontecer, porque eu creio que existem muito mais coisas as quais a gente não lembra na hora, né? Não pensa, não reflete sobre tudo que pode acontecer, o quanto tudo isso envolve. Mas a oração, ela nunca é demais, e a oração é uma arma de guerra poderosa. A oração, orar por essas pessoas para que elas sintam paz no coração e coloquem a sua confiança em Deus, que Deus vai ajudá-las, que elas vão conseguir sair dessa. Porém, sabe, depois que tudo isso passar, que eles explicarem, é claro que a gente sabe que a explicação nem sempre vai ser 100% o fato mesmo que aconteceu. Vai ter coisas as quais a gente nunca vai saber, mas o nosso Deus que vê todas as coisas, ele sabe, ele vê e ele é justo. O Senhor é justo. Nós precisamos confiar na justiça de Deus, confiar que todas as coisas o Senhor tem visto e ele vai mostrar. Ele vai nos ajudar, ele vai dar escape para aquele que conhece o Senhor, aquele coração justo, sabe? Eu não estou falando, né, de pessoas, vai dar escape só para quem está na igreja. Não, 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 o Senhor não olha isso. O Senhor não olha isso. O Senhor olha o seu coração. O Senhor olha o coração da pessoa. Se é uma pessoa justa, se é uma pessoa que tem intimidade com Deus. É isso que o Senhor olha. Então, assim, esse apagão não é o primeiro, não será o último. Não sei se vai ser na Europa, se vai ser em outro país, mas o fato é que essas coisas, elas acontecem. Elas acontecem e nós precisamos orar. O cristão precisa parar de, sabe, vem uma notícia, pega aquela notícia e, meu Deus, nossa, gente, o mundo aí fora tá complicado, sabe? Acontece uma notícia dessa, ai, tu viu? Aconteceu um apagão, tu viu? Nossa, e agora o que vai ser? O preço, isso ou aquilo? Vai ser o que Deus permitiu que seja. Vai acontecer o que Deus permitir que aconteça. Nós não precisamos ficar ansiosos ou cheios de medo. O que nós precisamos é confiar no Senhor. Porque aonde tiver a presença de Deus, o inimigo não te toca. Tu pode sentir os efeitos das coisas do mundo natural. Sim, nós somos seres humanos, mas nós teremos o nosso escape em Deus.
e nós teremos ajuda da parte dele. Então, nosso coração deve estar em adorar ao Senhor todo tempo e fora de tempo. E principalmente, quando acontecer essas coisas, dobrar os nossos joelhos e orar por essas pessoas. Orar pela Europa, sabe? A gente não sabe o que está acontecendo lá de fato, com cada vida, porque Deus não trata, não é no geral, é com cada vida. Cada vida está passando este momento de uma maneira. Cada vida, cada pessoa está enfrentando a sua batalha individual. Embora tenha acontecido para todos, mas cada um tem a sua batalha. Então, oremos pela Europa, por tudo que está acontecendo lá, por coisas que nós não sabemos, coisas que as mídias não nos mostram, mas que não fogem aos olhos do Senhor. E Deus é soberano, Ele é justo e Ele é fiel. Ele cuida dos seus e nós precisamos orar pela Europa e por essas vidas. Que venhamos a nos conscientizar, irmãos, de que Deus não deixa nada acontecer sem a permissão dele. Então, se houve essa permissão, embora seja arquitetado pelo homem, não sei, mas se Deus permitiu, alguma coisa o Senhor quer mostrar, que nós venhamos nos atentar, estarmos vigilantes com relação a isso e principalmente buscando a presença do Senhor, que é o que mais importa na nossa vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar ao Senhor, porque ainda a presença do Espírito Santo está conosco. E os dias têm se abreviado, e a volta de Jesus cada vez fica mais iminente. Venhamos a corrigir o que precisamos corrigir e buscar a presença do Senhor todos os dias. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Não se desespere, busque o Senhor e Ele é conosco. Deus abençoe.